Olá, turma! O nosso tema de hoje, então, é a saúde e o desenvolvimento humano. Vamos lá, então, para mais uma das nossas aulas. Bom, no texto em que nós vamos estar usando como base, ele vai estar trazendo para a gente que a relação de saúde e desenvolvimento, ela leva automaticamente a um direito à saúde, tá? E com essa consolidação do direito à saúde, a gente tem alguns marcos que ele vai elencando no texto, que seria o Programa das Nações Unidas, em 1990, o Índice do Desenvolvimento Humano, em decorrência, então, de anos anteriores, de taxas muito altas de mortalidade devido à situação de pobreza e de desnutrição, levando em consideração, então, nesse conceito aí do direito à saúde, as dimensões social, cultural e política que resultariam então numa qualidade de vida. Ele também vai trazer para a gente quais seriam os efeitos da pobreza na saúde, né, que é uma das causas mortes, uma das maiores causas mortes no mundo. Bom, e ele vai elencando então com uma seleção de uma revisão sistemática de vários artigos e das temáticas que mais aparecem em estudos acerca da saúde e desenvolvimento, que seriam então elas: as vulnerabilidades epidemiológicas, as políticas públicas de saúde e o desenvolvimento e promoção de saúde. Entrando então dentro dessas temáticas, ele conceitua um pouco e fala um pouco delas, né? Essas vulnerabilidades epidemiológicas, então, seriam os estudos epidemiológicos que contribuem na avaliação de riscos e ocorrências e distribuição de doenças em determinadas comunidades, ampliando a compreensão de fatores como biologia humana, ambiente, estilo de vida, serviço à saúde que, de alguma maneira, relacionam-se aos processos de saúde e doença. Mas, de maneira geral, todas essas temáticas, eles vão ter muito mais um olhar coletivo, tá? O saneamento básico, ele coloca aí, o texto coloca como um principal fator na prevenção de doenças, pois tem como função, né, o abastecimento que a gente já sabe, de água, esgotamento sanitário, limpeza pública, enfim. E quando a nossa população não tem acesso a esse serviço, é como se ela ficasse exposta aí a situações de risco, né? Com habitações inadequadas e faltas de infraestrutura. As ferramentas que a gente utiliza hoje dentro da saúde para, de alguma maneira, ter leitura, né? Os dados que nós utilizamos é com a ferramenta de georreferenciamento, né? Que vem sendo utilizada para planejamento e monitoramento e avaliações das ações da saúde. Voltando um pouquinho, a gente vai entrar em outra temática, as vulnerabilidades na saúde e na relação com o desenvolvimento, e eu vou focar especificamente, pessoal, no estágio de desenvolvimento de infância, entrando um pouquinho na adolescência. Então, ele elenca aí que seriam em relação à saúde da criança e adolescente, né? O que mais, de alguma maneira, essa criança fica vulnerável. A magreza ou peso baixo para a idade, que seria desnutrição, sobrepeso ou obesidade. Na verdade, hoje, dentro das unidades primárias, a gente pega muito mais o sobrepeso e obesidade do que magreza e baixo peso, tá? A saúde bucal infantil com um índice enorme de cáries. Os transtornos do desenvolvimento também, né? E a gente já tem uma correlação também se a gestação da mãe não foi adequada, se ela não se alimentou direito, se fez uso abusivo de álcool e outras drogas, se foi exposta a situações de violência, de alguma maneira isso vai afetar no desenvolvimento da criança na gestação, e isso pode sim levar, de alguma maneira, a uma decorrência nessa criança em transtornos do desenvolvimento. E aí a gente vai especificamente entrar nos transtornos de neurodesenvolvimento, que são os transtornos que a gente mais tem o diagnóstico aí nessas idades iniciais, tá? Como autismo, como TDAH, transtornos de aprendizagem, enfim, transtorno do neurodesenvolvimento global. Acidentes e violências também é uma outra situação em que as crianças são expostas. E aí a OMS ela traz aí uma definição do que seria para eles um acidente, mas abre precedente para uma série de coisas. Então nós, como especialistas da área, quando pegamos uma criança dentro
de uma unidade de saúde, ou enfim, quando ela já vem já com o que é definido para que seria uma situação de violência, a gente tem que estar atento a isso, né? Mas de maneira geral, o que a gente tem nas unidades aí de saúde? Quando uma criança chega com uma demanda de acidente, a gente tem que fazer a avaliação, ou no caso, a equipe que recebe enfermeiros e médicos, para ver se não está por trás uma situação de violência no qual a criança está sendo exposta. E aqui a literatura ela vai estar trazendo para a gente, que já foram feitos aí durante alguns anos, quais são os principais riscos que as crianças de determinadas fases dentro da infância estão mais suscetíveis a passar, tá? Então ele traz aqui menores de 2, do que eles estão sujeitos, meninos também, eles têm uma preferência aí por passar mais acidentes, mais do que meninas, né? Eles estão mais expostos a acidentes que meninas. A gente tem também uma classificação dentro da fase pré-escolar, né? Que seria um pouquinho antes de ir para a escola ou já nas creches, e as crianças já em idade escolar. Um pouquinho, então, agora a gente entrando na nossa outra temática, sobre política pública, saúde e desenvolvimento. A gente tem o marco aí da Constituição em 88, que se deu uma nova forma na saúde do Brasil, estabelecendo, então, como um direito universal, e ela passou a ser dever constitucional de todas as esferas. Então, União, Estado e município, que anteriormente era só da União e relativa a um trabalhador segurado. O conceito de saúde foi ampliado e vinculado às políticas sociais e econômicas, e a assistência é concebida de uma forma integral, preventiva e curativa. Definiu-se a gestão participativa como importante inovação, assim como o comando e fundos financeiros únicos para cada esfera de governo. Bom, na década de 70, então, a gente tem outro marco que é a reforma sanitária e a implementação em 80 do SUS, que houve aí uma proposta de uma nova prática sanitária chamada vigilância, que é o que nós temos hoje, centrada na intersetorialidade, envolvendo ações de governo sobre problemas concretos de pessoas em seus territórios transformadas em demandas políticas. Entrando mais especificamente a estratégias voltadas à saúde, eu dei uma funilada aí para essas estratégias voltadas para a saúde da criança e adolescente, tá? A gente sabe que tem estratégias para todos os estágios de vida. Então aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre quais estratégias a gente foi ganhando legitimação ao longo dos anos, voltados para a saúde e para a adolescência. Dentro dela seria a redução de mortalidade, né, em relação a acidentes e violência, políticas de promoção à saúde, nós temos Política Nacional de Saúde da Mulher, violência sexual e doméstica, principalmente para meninas, tá, e meninos também, notificação de violência contra crianças e adolescentes na rede de SUS e mais recentemente em relação à mulher também, Rede Nacional de Prevenção à Violência, Promoção da Saúde e a Cultura de Paz e a Rede Nacional de Atenção Integral a Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência Doméstica e Sexual. Bom, um pouquinho então para a gente finalizar agora, entrando mais para o final do nosso tema, né, do nosso conteúdo de hoje, seria promoção da saúde ou promoções da saúde? Bom, a promoção da saúde é um fator fundamental na melhoria da qualidade de vida, pois contribui com as políticas públicas de saúde e visa a capacitação da comunidade, enfatizando a responsabilidade coletiva. Mas o que a gente vem, de alguma maneira, acompanhando aí ao longo desse tempo, já com essa implementação de prevenção e promoção à saúde? Que, de alguma maneira, numa das discussões de um outro texto que eu peguei para ajudar a pensar sobre isso, ele fala, e é muito posto quando a gente está dentro das instituições de saúde, que os técnicos da saúde é quem dizem a maneira com qual você vai conduzir, né, o que é melhor para você, então, como um projeto aí de saúde. Né? E nesse texto ele dá essa autonomia, por quê? Porque quando a gente acompanha um sujeito ao longo da vida com N problemas, N problemáticas acerca da saúde que ele vai trazendo pra gente, se a gente entra num lugar de ditar o que ele tem que fazer, a maior parte das vezes isso não se cumpre, né? E aí ele traz esse questionamento porque ele vai colocar que não existe a promoção de uma saúde, existe as promoções de saúde, então, no caso, e o que se deveria levar em conta? O projeto de saúde individual, onde o sujeito, ele
está num lugar de interação com o técnico e ele que participa da construção do projeto em que ele acha que é mais adequado diante das suas possibilidades na vida, e levar muito em consideração qual que é o contexto que esse sujeito está inserido, quais são as suas questões sociais, as suas questões econômicas, para a gente poder estar pensando num projeto em que seja possível, para que seja de alguma maneira efetivado. Então não tem como a gente entrar num lugar de que dita para o outro o que ele se tem que fazer, mas na maior parte das vezes esse projeto ele não é efetivado. O sujeito ele retorna às unidades de saúde com o mesmo questionamento. E aí nós, enquanto técnicos de saúde, devemos pensar, será que nós também não temos que colocar então esse cidadão, esse usuário da saúde, essas pessoas que chegam até nós como coparticipantes ou participantes diretos na construção do seu projeto de saúde na vida? Esse fica o questionamento para a gente. E a nossa atividade avaliativa seria, considerando a aula apresentada, justifique a importância das estratégias de promoção e prevenção à saúde da criança e adolescente. Tá? Então, a gente vai ter que justificar de maneira geral, vocês justifiquem qual que é a importância dessas estratégias aí para a saúde da criança e do adolescente. 2. Na sua opinião, qual que é a importância na construção de um projeto de saúde em que o sujeito tem autonomia de participar deste, juntamente com a equipe de saúde que o acompanha? Então, qual que é a importância de você também estar participando de um projeto em que você é que vai estar na vida implementando, Bom, então, pessoal, é isso, tá? A gente se vê mais tarde, então, na nossa aula e